Olá pessoal, eu sou o professor Michel, editor do blog História Digital, e na aula de hoje você vai entender quais são os principais fatos relacionados ao governo provisório de Getúlio Vargas dentro da chamada Era Vargas. Galera, na última aula a gente aprendeu o que foi a Revolução de 1930, ou seja, como é que Getúlio Vargas, o famoso GG, chegou ao poder. Então o que a gente vai ver hoje? O que aconteceu depois da Revolução ou golpe de 1930. Como a gente viu, depende muito da perspectiva, né? Depende muito da interpretação. Beleza? Então tá, primeiro lugar, lembramos que a Era Vargas ela foi um período que durou de 1930 a 1945. Então a Era Vargas é composta por várias etapas. Revolução de 1930, o governo provisório, depois nós temos ali o governo constitucional e o chamado Estado Novo. Então vamos por partes. O governo provisório, ele aconteceu, galera, aqui de 1930 até 1934. Então ele vai começar lá em novembro de 1930, o Getúlio Vargas desembarca no Rio de Janeiro. Ele ainda, a gente pode ver aqui, ó, ele está com uniforme militar ainda. Ele vai tirar esse uniforme militar depois, não vai vestir mais. Agora, de qualquer maneira, a gente percebe que pelo uniforme, pelas pessoas que o circundam, assim que ele chega no Rio de Janeiro, até chegou tímido, depois foi se soltando, né? Até que chegou um momento em que o GG ele vai perceber que vai conseguir comandar o Brasil durante muito tempo, né? Tanto que ele ficou 15 anos no poder. A gente está falando do comecinho ainda. Então, de certa maneira, o próprio Luiz Carlos Prestes, que foi um comunista da época, que participou da coluna Prestes na década de 1920, ele disse que o que se chama de Revolução de 1930 foi uma revolução burguesa, não foi uma revolução para o povo. Então, de certa maneira, alguns historiadores consideram que os militares voltaram ao poder desde a saída de Floriano Peixoto, antes do governo civil, que depois vai levar a política do café com leite. Então, 1894, quando Floriano Peixoto ele sai do poder, os civis acabam comandando o Brasil. Então, de certa maneira, alguns pesquisadores dizem, não, o governo provisório foi o retorno dos militares ao poder. Eu vou dar uma puladinha aqui só para a gente entender algumas coisas. Olha só, o governo provisório ele foi um governo paternalista, tá? Ele vai focar na figura do Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas ele vai se colocar como um amigo do povo, né? Ele vai ter uma relação paternal com o povo, principalmente a partir da criação do Ministério do Trabalho, que vai ter como ministro, ninguém mais, ninguém menos que Lindolfo Collor. Quem foi esse cara? Tchan, tchan, tchan. Avô do presidente Fernando Collor de Mello, que governou a partir de 1990 e acabou sofrendo impeachment em 1992. Tá certo? Foi um governo provisório, foi um governo centralizador. Ou seja, aqui a gente vai perceber uma forte intervenção do Estado aonde? Na economia. Isso aqui vai ser bastante evidente. Então, por exemplo, nacionalista também, as empresas estrangeiras tinham que pagar um imposto maior, tinham que aceitar, tinham que contratar trabalhadores do próprio país, nacionalista. Tem casos, inclusive, de histórias, de que as pessoas não poderiam usar, por exemplo, no sul do Brasil, que tem uma forte colonização italiana e alemã, as pessoas não podiam falar alemão, tinha que falar o português. Inclusive, a língua tupi foi até cogitada como obrigatória durante um tempo e tal, mas acabou não vingando. Então, o Estado centralizava. E, claro, o Estado é quem? O Estado sou eu. O Estado é Getúlio Vargas naquela época. Essa centralização vai ficar muito claro no fechamento do Congresso Nacional. Tem mais Congresso. Então, durante esse tempo que o Getúlio Vargas vai ser o governante, o presidente provisório do Brasil, vou até botar entre aspas aqui, porque esse provisório vai se tornar permanente pelo menos durante um bom tempo. Não vai ser provisório a vida inteira. Depois ele
Ele acaba sendo indicado, eleito indiretamente como presidente, depois se torna um ditador em 1937. Então foi provisório, entre aspas mesmo. Depois ele vai se tornar permanentemente presidente. Uma outra coisa que vai mostrar a centralização e até o autoritarismo do Vargas vai ser a suspensão da Constituição de 1891. E tem outro detalhe, ele só vai promulgar a Constituição de 1934 porque São Paulo pressionou. Teve uma revolta, teve um conflito com as leis que a gente vai ver mais adiante. Um outro fato que torna claro o retorno aí dos militares ao poder e a maneira como Getúlio Vargas se relacionava com os militares, pelo menos no início do governo dele, foi a anistia. A palavra anistia ela significa perdão. Né? Então Vargas concede o perdão político para os militares que atuaram lá nos movimentos ligados ao tenentismo. Em 1922, 1924, teve a revolta do 18 do Forte, enfim, que foi uma revolta contra o governo civil dos cafeicultores, ainda na época da política do café com leite. Eles recebem o perdão político. Então, aqueles que não foram mortos na ocasião acabam sendo soltos da prisão que foram colocados. Então, a criação do Ministério do Trabalho também é interessante destacar a maneira como o Getúlio Vargas vai beneficiar os trabalhadores. Isso é inegável. Tá? Desde o início, quando o Getúlio Vargas chegou para assumir o poder no Brasil, ele assumiu desde a época em que ele disputou contra o Júlio Prestes, naquela eleição com a Aliança Liberal, ele já dizia que seria um governo diferente, não totalmente centralizado, né? Não totalmente focado no café, nos cafeicultores, mas também para oferecer melhores condições de trabalho. De fato aconteceu. A gente vai ver uma aula mais adiante sobre a Constituição de 1934 e os benefícios para os trabalhadores. Mas lembrando que, considerando a centralização do poder do governo Vargas, ele cooptou os sindicatos, ele não dava liberdade para os sindicatos. Bom, aqui a gente tem também a nomeação dos interventores. Interventores eram como governadores de estado, então não eram os estados que votavam nos seus governadores, era o Getúlio Vargas que nomeava os interventores. Inclusive isso levou a uma revolta que a gente vai chamar de Revolução Constitucionalista de 1932. Teremos uma aula mais especificamente sobre isso, né? Porque o Getúlio Vargas ele nomeou um interventor para São Paulo chamado João, isso aqui depois eu vou voltar, né? Alberto de Barros, certo, gente? Que vai ser um dos motivos da Revolução de São Paulo, né? São Paulo ficou fora de foco depois que o Getúlio Vargas assumiu o poder. E o Júlio Prestes, que era o candidato, que acabou sendo exilado, Washington Luiz foi exilado também, era candidato de São Paulo. Então, olha como é que os paulistas vão se referir ao governo Vargas, uma ditadura e não, de fato, uma democracia. Tá certo? Então, o governo provisório ele pode ser entendido a partir destes aspectos aqui. Na próxima aula nós falaremos a respeito da Revolução Constitucionalista de 1932. Beleza? Se você gostou, curta, compartilhe. Até a próxima. Valeu!